esse time render, porque esse elenco aí, você citou os 3 jogos que marcar, não é para passar em branco assim. Bom, não é para depender de uma escapada no final do jogo hoje, se o Flaco vai colocar para dentro, se ele vai errar. É mais que isso, e ele cria muito pouco. Você falou uma coisa fundamental, né? A bola não chega no Vitor Roque, né? Mas você falou... A bola chega em um jogador. No Estevão. Mas ela chega numa situação que não é algo combinado. Ela chega porque gira no Estevão para ver se sai alguma coisa. Gira... Não é que você está pegando o Estevão numa situação de 1 contra 1, sabe? Projetada para aquilo, que você girou de um lado, trabalhou do lado, inverteu nele para ele ter um campo. Não. Gira no Estevão porque você está girando, está parado, o Botafogo travou seu meio campo, então abre no Estevão para ver se ele arranja alguma coisa. O Palmeiras não facilita o jogo. Exatamente. Pro Estevão. Ele busca no Estevão essa salvação da jogada. Perfeito. Ele busca para o Estevão resolver o que ele não resolveu. Já não é que ouvi ele está falar potencializando o cara ali. Né? Por um momento o que sabe, é contraproducente. Se você... e o Vitor Roque? Você está buscando o Vitor Roque? Essa bola está chegando nele ou está chegando de qualquer jeito? Está chegando como está chegando para o Estevão? Toma aí e resolve, garoto. Você não está potencializando. Então, passa pelo Abel sim. Abel ainda não entendeu como vai potencializar isso. Chegaram Facundo, Vitor Roque, o Mikael, que está bem na zaga, para o lugar do Gomes, né? Então, é uma janela forte. Vitor Roque, Paulinho deve estar à disposição na segunda quinzena de abril. São bons jogadores, né? O Lucas Evangelista. O meio de campo, Emiliano Martins, ele chega e também é um volante que tem qualidade. Mas não está marcando. Vamos dar uma olhada, então, o Palmeiras recente. Põe na tela para a gente acompanhar. Ataque de milhões de chances perdidas. As manchetes criativas do Data ESPN. 1 gol marcado, então, nos últimos 4 jogos. Se o Abel consegue dar jeito com essa turma? É de se esperar porque não fica só na função do centroavante que até então faltava ao Palmeiras, né? Quando ele busca o Vitor Roque. Esses números, eles também são potencializados pela temporada passada. Porque no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ele termina o campeonato como o time que mais criou essas situações, que mais finalizou, mas um aproveitamento baixíssimo. Então, de fato, lá já se apresentava uma questão de você contar com a individualidade de um garoto que é, de fato, fora da curva, que é no caso do Estevão, mas de você tirar essa responsabilidade de um Veiga, que também sabe marcar, de um Richard Rios, que também tem um chute bom de fora da área, de outros jogadores do Palmeiras que, de fato, tem essa qualidade. A bola aérea do Palmeiras, num determinado momento, foi muito forte. E o Flaco Lopes é bom nisso, né? Exatamente. Bom, então... mas vamos seguir pro Allianz Parque. Claro. Ao vivo, a gente tem lá o trabalho do nosso Vladimir Bianchini. Vamos ouvir o goleiro do Palmeiras, o Everton, depois desse empate com o Botafogo na região oeste de São Paulo. Vamos lá. Nos últimos dias, e como que foi o trabalho de vocês para justamente fazer essa estreia no Campeonato Brasileiro com um resultado que vocês não gostariam, obviamente? Cara, é difícil. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que jogador de futebol às vezes não sente as coisas, muito pelo contrário, a gente sente muito. O de futebol ele ficou muito mais profissional, são dias que a gente dorme pouco, a gente pensa no que podia ter feito, no como poderia ter vencido aquele jogo. Era uma final, era uma oportunidade de marcar a história, era uma oportunidade de ganhar do nosso maior rival, e tudo isso a gente sabe que pesa. A gente não mediu esforços para que o resultado fosse outro, é aquilo que a gente queria, mas futebol é isso. Infelizmente só vai ganhar um. Acho que a gente fica, né, não vou dizer contente, mas era um objetivo, chegar na decisão tudo pode acontecer. A gente queria a vitória, não veio. Aí chega, né, a estreia, é normal que as coisas elas tende a ser um pouco mais complicada por tudo que aconteceu durante a semana, mas que nem eu falei agora, o que a gente não pode aqui é achar que está tudo errado. Não, a gente vem trabalhando, a gente tem ciência de que a gente precisa melhorar e vai melhorar, vai trabalhar incansavelmente, vai trabalhar no nosso limite para que a gente possa melhorar, apresentar, né, sempre o melhor futebol possível. E sabendo que a gente não tem muito tempo para se lamentar também. Quinta-feira a gente já tem Libertadores, é um campeonato, é uma estreia fora. A gente sabe o quanto vai ser difícil, então é descansar agora, corrigir o que tem para corrigir, melhorar e seguir em frente, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai, daqui a pouco, começar a trilhar os caminhos das vitórias e, consequentemente, a gente vai continuar brigando por título, que esse é sempre o nosso objetivo. Na reta final do jogo, a gente escutou o torcedor cantar que saudade de quando o Palmeiras jogava com vontade. E isso, claro, a gente escuta e fala, bom, o torcedor está com essa impressão fora de campo. Queria que você trouxesse a sua impressão dentro de campo. O torcedor sentiu que faltou vontade, tenho certeza que não foi isso. O que você sentiu que faltou hoje para o Palmeiras conseguir apresentar um futebol melhor? Para mim, o que eu senti foi só, acho que faltou o gol. Se a gente
com a bola no finalzinho ali, se a gente põe para dentro, acho que a reação com certeza seria outra. A gente sabe que no futebol todo mundo, nós, o torcedor, só temos um objetivo que é vencer. E quando não vencemos, nós ficamos chateados, o torcedor também. Nós temos que entender isso, nós temos que saber o lugar onde estamos, a camisa que vestimos. E ela nos exige sempre vitória, sempre ser uma equipe vencedora. E o torcedor, e a gente acostumou o torcedor nesses últimos anos a ser uma equipe vencedor. E o torcedor está buscando de novo que esse time seja vencedor, e a gente vai fazer o melhor, vai fazer o nosso limite, vai no nosso máximo todos os dias, quer trabalhar, quer se empenhar, quer buscar melhora, quer saber que é uma mudança, uma reformulação, são jogadores diferentes, saíram jogadores que já estava acostumado com o ambiente, conhecia todo o processo, então chegando outros jogadores que estão se ambientando, e isso não é desculpa, mas é um fato que a gente tem que levar em consideração, porque não se faz um time vencedor do dia para a noite, se faz um time vencedor com muito trabalho e às vezes com tempo. Infelizmente a gente tem pouco tempo aqui, porque já são grandes campeonatos, são grandes adversários e às vezes não dá muito tempo para se encaixar, às vezes um sente mais, outro sente menos, a gente tem que entender isso. O importante é que a gente esteja todo mundo unido, e eu falei para o presidente do vestiário que a gente às vezes tem que se forjar na dificuldade, porque um time vencedor se forja nesse momento difícil, é se fortalecer, acreditar que a gente pode melhorar e vai melhorar e seguir em frente. A gente não tem que abaixar a cabeça, trabalhar muito, só com muito trabalho, com muita renúncia, porque esse foi sempre o nosso lema, que durante todos esses anos a gente tinha que fazer renúncia, sacrifício para poder alcançar o nosso objetivo, e vai ser assim mais uma vez, e talvez agora muito mais, porque todas as equipes investiram muito mais, se reforçaram muito mais, e o sarrafo está muito maior, então a gente também que vai ter que fazer algo a mais para poder alcançar nosso objetivo, que é sempre títulos. Vou aproveitar um pouquinho da carona dessa pergunta do Fragoso. O Abel, na última coletiva, falou que faltou gol. Faltou marcar mais gols do que o adversário. Hoje você disse que falta o gol de novo. Eu queria te ouvir, para além dos aspectos de trabalhar, de montar uma equipe novamente, o que é que falta no aspecto ofensivo de algumas críticas que a gente vê sobre o time do Palmeiras? O Palmeiras cria mais pela direita do que pela esquerda, o Veiga não está exatamente no momento mais inspirado, claro que não passa por coisas individuais só. Com a tua experiência, o que você acha que no aspecto criativo o Palmeiras pode fazer mais para não ser tão dependente do Estevão daquele lado? Cara, a gente tem que entender as características dos nossos jogadores. A gente tem um Estevão que é um driblador e que chama a atenção pelos seus dribles, né? Ele é um cara que é diferenciado nisso, e a gente está feliz por ter ele na nossa equipe. Se tu tem um jogador que ele é acima da média no 1 para 1, você tem que dar a bola para ele desempenhar aquilo que ele sabe fazer, né? E às vezes as pessoas acham que a gente joga por lá. Não, a gente tem que entender a característica do nosso jogador. Ele talvez seja no Brasil o que melhor faz isso, e a gente tem ele do nosso lado. Então às vezes o jogo ele acaba chamando muito mais atenção, muito mais responsabilidade, mas a gente chega pelo lado esquerdo, a gente chega por cruzamento, a gente chega com chute. A função do treinador é sempre te levar até a última parte do campo, e a gente tem chegado lá. Depois decisões, são tomadas de decisões que a gente tem que tomar, que a gente toma, que às vezes tem dia que vai bem, tem dia que vai mal, e isso faz parte do futebol. A gente queria todos os jogos acertar todas, queria todos os jogos fazer todos os gols, fazer todas as defesas, mas a gente sabe que não funciona assim. Do outro lado tem adversário também, mas eu acho que a gente tem chegado, a gente chegou até o final do jogo ali com uma grande oportunidade. Infelizmente hoje a bola não quis entrar, se talvez aquela bola tivesse entrado, a gente estaria aqui falando de outra forma do jogo, com outra leitura. Isso a gente já está acostumado e tem que saber e ter tranquilidade para analisar o jogo como ele é em todo, né? Não só lances esporádicos, e a gente sabe também, a gente não vai esconder, sabe que precisa melhorar, sabe que tem que melhorar, sabe que vai melhorar, mas isso é o tempo e o trabalho que vai trazer essa melhora para a gente. Tá aí o Everton falando do empate 0-0 e com o Botafogo. Aliás, já a gente vai com o Renato Paiva, estreante, que aparentemente aproveitou o seu período de treinamentos para mostrar um bom Botafogo em campo. Vários assuntos que a gente estava tratando aqui, o Everton abordou na entrevista que a gente acompanhou agora. Estevão, o tal do Estevão bom, muita bola nele, isso é evidente. A gente falava aqui também da marcação dobrada sobre ele. Mas me chamou a atenção, Capitas, e eu queria que você falasse, por tudo que você já viveu em campo, no Brasil e fora do Brasil, e ele fala do tempo de adaptação, porque é praticamente um novo time, com metade do elenco principal titular sendo novo, né? Faz sentido isso? Faz sentido. Quer dizer, o Palmeiras, talvez, com o tempo,
acabe jogando um futebol melhor? Porque realmente, a gente vai ver os números daqui a pouco, o Palmeiras ficou devendo nesse domingo. Não, faz sentido, Edu. Principalmente para dentro do dia a dia, né? O jogador como o Everton, que está lá e convivendo com personalidades diferentes. E como ele fala isso, ele fala, pô, tem jogador que se adapta mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Mas a gente aqui de fora, a gente lembra muito daquele Palmeiras vencedor, né? É isso aí, galera do Verdão. Rapaz, o Palmeiras, o que aconteceu com o Palmeiras do Abel Ferreira? Foi engolido pelo Botafogo dentro do Allianz Parque. Palmeiras não viu a cor da bola jogando dentro do Allianz Parque. Meu amigo, o que está acontecendo com o Palmeiras? Será que o Palmeiras flamenguizou? Será que o Palmeiras flamenguizou? Montou um baita de um time, um baita de um elenco e de repente o time não joga mais bola. Cara, foi um vareio de bola do Botafogo. O Botafogo colocou o Palmeiras na roda o jogo inteiro. O que é colocar na roda? Que não foi bem isso que eu vi, você tá viajando. Colocar na roda é fazer com que o seu adversário faça a jogada que você quer. E o Palmeiras acabou fazendo a jogada que o Botafogo queria, né? O Palmeiras fez tudo que o Botafogo queria que fosse feito. Tentasse fazer alguma coisa lá na frente, toca a bola para cá, toca a bola para lá, o Botafogo saía no contra-ataque. Toca a bola para cá, toca a bola para lá, o Botafogo saía no contra-ataque. Palmeiras caiu, vem caindo nessa estratégia do Botafogo há muito tempo, né? Tanto é que não venceu nenhum jogo contra o Botafogo no ano passado.